Gênesis, capítulo de número 17, versículo de número 9 até o versículo 14. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti nas suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro que não for da tua descendência. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará a minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. E o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Irmãos, Deus, Ele se revela para Abraão por pelo menos 7 vezes. Deus se comunica, Deus se revela para Abraão. E aqui no capítulo 17, Deus se revela para Abraão como El Shaddai. El se traduz como Deus. El é Deus. E Shaddai significa ser forte. Shaddai também significa montanha ou seio, porque uma montanha é um relevo que se destaca na planície terrestre. E montanha é símbolo de fortaleza, de força. Então Deus se revela para Abraão como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso e Absoluto. Ele é o El Shaddai. Amém? Por que Deus se revela para Abraão como El Shaddai? Porque ele ia comunicar para Abraão que a sua mulher, Sara, iria ter um filho. Como é que pode isso? Abraão, segundo o texto, já estava com a idade de 99 anos. E a sua mulher era estéril e também já era uma mulher de idade avançada. Como é que pode um casal de idoso, um casal onde o homem não tem mais vigor, e uma mulher que era estéril e avançada de idade terem filhos? Como é que pode isso? É por isso que Deus se revela para Abraão como El Shaddai, porque nada é difícil demais para Ele. Vou repetir, isso é para você, é para alguém aqui nessa noite. Nada é difícil demais para Ele, porque Ele é El Shaddai, Deus Todo-Poderoso e Absoluto. Quando Deus se revela para Abraão como El Shaddai, não é porque Deus quer apenas que a gente chame Ele de El Shaddai. É porque Deus está revelando a forma como Ele quer se relacionar conosco. Ele quer ser o Deus El Shaddai na sua vida. E a situação que você pode estar vivendo, seja ela difícil ou não, Deus pode reverter num piscar de olhos, porque Ele é um Deus todo-poderoso e absoluto. Amém? Eu vou repetir, isso é para alguém nessa noite. A situação que você está vivendo, difícil, pelo fato dele ser onipotente, ter todo o poder, pelo fato dele se revelar a nós como o El Shaddai, Deus pode reverter essa situação num piscar de olhos.
porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Amém? E Deus aqui nesse capítulo 17, Ele diz 12 vezes que Ele vai fazer na vida de Abraão. 12 vezes Deus diz: eu farei, eu estabelecerei, eu dar-te-ei, eu te farei. 12 vezes Deus diz que vai fazer, porque Ele é um Deus Todo-Poderoso. Ele se revela como El Shaddai, e quando Ele se revela, essa revelação traz consigo também uma responsabilidade. O capítulo 17 diz que Ele se revela como El Shaddai e diz para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, porque a revelação de Deus traz consigo responsabilidade. Ele disse: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Quando Deus diz para Abraão ser perfeito, não se refere a uma vida sem falhas, porque não é possível uma vida sem pecado ou impecável. A nossa própria natureza humana impossibilita viver sem falhas. Quando Deus diz: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, Deus está dizendo, em outras palavras: olha, viva uma vida íntegra, reta, honesta, temente a Deus, se desviando do mal. Quando Deus diz: anda na minha presença e ser perfeito, é um chamado para a integridade. E Deus chama Abraão para viver uma vida de integridade. E Deus diz assim: Abraão, vou fazer uma aliança contigo. Deus é um Deus de aliança. Amém? Aliança significa o quê? Refere-se ao quê, pastor? Aliança refere-se a relacionamento. Aliança fala de unir-se. Aliança fala de compromisso. Aliança fala de exclusividade, fala de fidelidade. Aliança fala de amor. Deus é um Deus de aliança. Ele fez aqui uma aliança com Abraão. Aliança é aquilo que une duas partes. É um compromisso entre duas partes de forma legal, é um pacto. É algo que liga duas partes de forma especial. Uma aliança, ela não tem prazo de vencimento, a não ser que uma das partes quebre o compromisso. Deus é um Deus de aliança. A aliança, ela é a parte de fora, é a exteriorização, é a casca. A parte de dentro da aliança, a essência da aliança é o amor, é a fidelidade. Que aliança, ó. A aliança, ela se materializa, ela materializa os sentimentos e as convicções que nós temos. O sentimento de amor e de fidelidade do homem para com Deus e de Deus para com o homem. E Deus, ele faz aqui com Abraão uma aliança. Deus é um Deus de aliança. Eu repito, aliança fala de relacionamento. A aliança fala de compromisso. A aliança fala de unir-se, ligar-se. Fala de exclusividade, fala de fidelidade, fala de amor. Deus é um Deus que quer ter uma aliança comigo e com você. Deus fez uma aliança com Abraão. E olha só que interessante. Quando Deus faz uma aliança, tem a parte de Deus e tem a parte do... Me ajuda, irmão. Deus faz uma aliança com Abraão, tem a parte dele
e depois tem a parte do homem. No versículo 4, Deus diz assim, no que diz respeito à aliança: quanto a mim, aí Deus promete. O que Deus promete para Abraão? Deus diz assim: você vai ser pai de muitas nações, o teu nome eu vou mudar, não vai ser mais Abrão, mas vai ser Abraão. O nome Abrão significa pai exaltado, agora o teu nome vai ser Abraão, pai de multidão, pai de nações. Parece até loucura, né? Um homem idoso, sem filhos, como é que ele vai ser pai de muitos? Mas é a promessa de Deus. Farei você frutificar grandissimamente, de ti farei nações, reis sairão de ti, estabelecerei a minha aliança contigo e com as tuas gerações. As terras por onde você peregrinou, essa terra de Canaã que você andou, como nômade, vão ser tua e da tua geração, por possessão eterna. Isso é o que Deus se compromete a fazer nessa aliança. Versículo 4, quanto a mim. Agora no versículo 9 tem a parte do homem. Deus diz assim: tu porém, porque a aliança é isso, é duas partes que fazem um contrato. Tu porém vai circuncidar todo macho, todo homem da tua casa, tu e todas as tuas gerações. Deus fez uma aliança. Diga comigo, Deus fez uma aliança. Eu não sei se você prestou atenção, nessa aliança, quem é que tem que fazer mais? O homem ou Deus? Deus não é maravilhoso, irmão? Deus diz: olha, você vai ser pai de nações, o teu nome vai ser Abraão, porque de ti vão sair nações, vão sair reis, vou te multiplicar grandissimamente. Essa terra por onde você peregrinou vai ser tua e da tua descendência. Tudo isso Deus promete. Aí o homem: tu porém circuncidará todo homem e todo macho da tua casa e da tua descendência. Geralmente uma aliança, um contrato, envolve algo mútuo, de valor mútuo. Você faz um contrato para receber algo de igual valor daquilo que você está dando. Quem está me entendendo, diga amém. Mas nessa aliança, meu irmão, nós temos pouco ou nada para oferecer. Deus, ele faz assim. É uma aliança onde ele nos promete favores imerecidos. Deus quer fazer muito mais do que nós podemos contemplar ou imaginar. Deus quer fazer muito mais na sua vida. Talvez você esteja pedindo uma coisa e Deus quer fazer algo maior e grandioso na tua vida. Você tem pouco ou nada a oferecer nessa aliança, mas Ele faz essa aliança e nos promete favores imerecidos, porque Deus, ele é generoso, ele é o Shaddai, ele é um Deus todo poderoso. E Abraão, ele faz aquela aliança com Deus, e ele tinha que circuncidar todo homem, todo macho da sua descendência, ou estrangeiro que fosse comprado pelo seu dinheiro, tinha que ser circuncidado. O que é isso, pastor? A circuncisão. A palavra circuncisão significa cortar ao redor. Se cortava a membrana que envolve a glande do órgão genital masculino. Era uma espécie de cirurgia. Era uma marca que servia de sinal de aliança para com Deus e mostrava também a necessidade de pureza e de obediência a Deus, porque Israel, mais na frente, seria uma nação rodeada por nações imorais. Então Abraão, ele circuncida todo macho, e toda criança nascida depois de 8 dias tinha que passar por aquela prática religiosa. Todo judeu tinha que ser circuncidado. Tinha um aspecto também sanitário, que revela o cuidado de Deus, porque naquela época a higiene não era como hoje. Então tinha um aspecto sanitário para evitar e reduzir a transmissão de doenças,
evitar a fimose, que também é uma doença. Mas essa aliança, ela tinha uma significação espiritual, era uma aliança com Deus, uma marca que fazia com que o povo de Deus fosse um povo separado e diferente das outras nações. Era uma marca que mostrava que o povo de Deus tinha que buscar pureza e obediência a Deus, servir e se dedicar a Deus. Todo homem tinha que ser circuncidado. Mas aí a gente vai ver, irmãos, na Bíblia, que Deus fala depois de uma outra circuncisão, a circuncisão do coração. Nós vamos ver Deus frequentemente dando ênfase e falando sobre a circuncisão do coração. Por exemplo, nós vamos ver lá em Deuteronômio capítulo 10, versículo 16. Nesse versículo Moisés exorta o povo, porque o povo é teimoso, o povo é obstinado, o povo é desobediente. E Moisés diz assim para o povo: circundai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Depois Deus diz lá em Deuteronômio capítulo 30, versículo 6, Deus diz assim para o povo: também o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, a fim de que ames ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para que vivas. Porque o povo era contumaz, era obstinado. O povo tinha aquela marca, mas não correspondia na prática àquela aliança que eles tinham com Deus. Em Jeremias capítulo 4, versículo 4, o profeta diz assim: circundai-vos ao Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitadores de Jerusalém. Porque agora era preciso uma circuncisão no coração. Sabe por quê, irmãos? Porque essa prática religiosa, estabelecida com Abraão no capítulo 17, que deveria ser seguida por toda a sua descendência, pelo povo judeu, o povo judeu se concentrou nessa cerimônia, se concentrou nessa prática religiosa e esqueceu a significação espiritual. Por que Deus agora precisa fazer uma circuncisão no coração? Porque aquele povo tinha a marca no seu próprio corpo, mas não obedecia. E quando aquele povo tem a marca, mas não obedece, isso não passa de religiosidade. Ou então o povo obedecia, mas obedecia por mera formalidade e por obrigação. Não era uma obediência oriunda do amor e da fidelidade. Então Deus precisa fazer uma incisão mais profunda. Uma incisão não feita por mãos humanas, mas feita por Ele. Deus precisa remover uma natureza obstinada e teimosa, incrédula daquele povo. Não é só daquele povo não, o nosso também, amém? Deus queria extirpar a dureza do coração daquele povo. Deus queria tirar a malícia, remover a malícia dos olhos daquele povo. Deus queria tirar toda a impureza da mente e da alma daquele povo. Então precisava fazer uma cirurgia mais profunda, feita não com mãos humanas, mas com a sua própria mão. E essa circuncisão não é no corpo, essa circuncisão é no coração agora. Evoluiu. Foi aprimorada, porque de nada adianta a exterioridade sem que haja de verdade uma transformação interior. Quem está me entendendo, diga amém. A circuncisão agora, para mim e para você, não é no corpo, é no coração. A circuncisão verdadeira é no coração. Não atende não, irmão. Dê uma salva de palmas para Jesus.
apóstolo Paulo, ele vai afirmar categoricamente que agora a circuncisão não é no corpo, mas é no coração. Ele vai afirmar isso em Romanos capítulo 2, do versículo 25 ao versículo 29. Na tradução antiga é um pouco complicado de entender, mas se você ler esse texto na tradução da NVI, você vai entender porque está muito claro lá. O apóstolo Paulo nesse texto, Romanos 2, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que não importa as práticas externas, não importa a exterioridade, se elas não são combinadas com uma santidade interior, com uma transformação interior. Ele vai dizer que não importa a pessoa ter a marca no corpo, mas não obedecer. Ele vai dizer que o que importa é o interior. O que importa é que agora a marca é no coração. A vida do crente tem que estar fundamentada numa transformação interior que se reflete no exterior. Deus não faz a obra de fora para dentro, Deus faz a obra de dentro para fora. Você é marcado, se não é vai ser, mas você é marcado, aonde, pastor? No coração. Essa obra que Deus quer fazer no seu interior. Deus não está preocupado com ritualismo, Deus não se impressiona com cerimônias exteriores. Deus não se impressiona com a aparência, com o que há por fora ou com o que você tem. A Bíblia diz que Deus vê o coração. Tem que existir uma mudança dentro de você, porque se tiver uma mudança dentro de você, ela vai se externar, ela vai se refletir no seu falar, no seu agir, no seu vestir, no seu comportamento. Essa mudança tem que ser dentro. Jesus disse assim para as multidões, ele disse lá em Mateus 15:8: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração, na verdade, está longe de mim. O problema não é por fora, é por dentro. A mudança tem que acontecer aonde? Diga dentro. Diga assim: Deus tem que me mudar e me transformar. Eu quero ser mudado e transformado. Eu quero ser circuncidado, diga assim, no meu coração. Amém? Essa circuncisão agora é realizada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos regenerar e que vai realizar em nós o novo nascimento. Aliás, a atuação do Espírito Santo é ampla e multifacetada. A Bíblia vai dizer que Ele é consolador, ajudador. A Bíblia vai dizer que Ele nos guia e nos instrui. A Bíblia vai dizer que Ele é o selo e o penhor, a garantia da nossa salvação. É Ele que nos capacita com os dons espirituais. É Ele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É Ele que gera em nós o fruto do Espírito: amor, paz, longanimidade, temperança, domínio próprio, fé, fidelidade. E é Ele que vai realizar a regeneração e o novo nascimento na nossa vida. Agora, essa circuncisão é realizada pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Tito capítulo 3, versículo 5 diz assim, referindo-se à obra da salvação: não pelas obras da justiça que houvéssemos feito. Deus não enviou Jesus porque nós éramos bons ou porque praticávamos coisas boas, mas Deus enviou Jesus segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos regenera, é Ele que realiza o novo nascimento. Jesus disse: olha, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver, não pode entrar no reino dos céus. Porque o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é do Espírito. É o Espírito Santo que faz essa obra aí dentro de você.
O maior milagre é esse, amém? Vale um aleluia? O maior milagre não é o seu carro novo lá fora, não é a casa que você conquistou, não é o casamento, é o invisível que ocorreu dentro de você. O milagre da salvação, o milagre que fez com que o Espírito Santo operasse na sua vida. Você se arrependeu, você confessou o nome de Cristo, você reconheceu os seus pecados, se arrependeu genuinamente, e o Espírito Santo realizou essa obra na sua vida. Se isso não aconteceu, é o que tem que acontecer, é o que você tem que buscar, é o que você tem que desejar. Porque, como eu disse, não adianta a gente dizer eu sou crente, eu ando com a Bíblia, eu tenho uma marca de Cristo. Não adianta as coisas externas se não forem combinadas com uma mudança interna dentro de você. Quem está me entendendo? Porque se você só mostra por fora que é crente e por dentro você não é crente, isso é religiosidade, é em vão. Você pode fazer o que for para Deus, não agrada a Deus, porque é em vão. O que fazemos para Deus, aqui dentro da igreja, as atividades, o que for, a célula, tem que ser combinada com uma vida de relacionamento com Ele de verdade. Aí agrada a Deus, aí tem valor para Deus. Amém? A circuncisão agora é uma obra de Cristo. Nós fomos circuncisados quando Cristo foi circuncidado. Está lá em Colossenses capítulo 2, versículo 11. Está escrito assim: nele também vocês foram circuncidados. Nele é referindo-se a Jesus. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos de homens, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Nós fomos circuncidados na circuncisão dele. Qual é a circuncisão de Cristo? A circuncisão de Cristo, que o apóstolo se refere aqui, é a sua morte na cruz. Ele foi rasgado lá na cruz do Calvário. E lá na cruz nós também fomos circuncidados com Ele, fomos marcados com Ele. Ele morreu lá na cruz. Então nós morremos com Ele. Morremos para os nossos pecados, morremos para o mundo, morremos para nós mesmos. Nós nos identificamos com a sua morte, com o seu sepultamento e também com a sua ressurreição. É isso, é ser circuncidado com Cristo. Essa nova circuncisão não é feita por mãos de homens, é feita pelo poder e pela mão de Deus. Amém? Essa nova circuncisão não é a remoção de uma pequena parte do nosso corpo, como foi no capítulo 17. Essa nova circuncisão é um despojamento do corpo. A circuncisão era uma cirurgia física. A circuncisão do coração também é uma cirurgia, mas é uma cirurgia espiritual, que todos nós devemos passar, porque todos nós temos uma natureza pecaminosa dentro de nós, que precisa ser tratada com bisturi, que precisa ser cortada, que precisa morrer. Essa circuncisão também é uma cirurgia, mas ela é espiritual. E não é uma cirurgia localizada, não é numa pequena parte do corpo do homem, agora é no todo. Não é no órgão reprodutor do homem, agora é na fonte da vida do homem. Agora é no coração, diga no coração. Diga fonte da vida do homem. Provérbios 4:23 vai dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Agora essa circuncisão, ela é mais profunda. Ela é feita por Deus, ela é feita na fonte da vida do homem. Deus quer nos transformar, Deus quer nos mudar. É por isso que está lá em Romanos 12:2: e não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Essa circuncisão no coração, irmãos, é para nos capacitar a vencer o pecado. Deus, Ele quer te dar graça nessa noite para você vencer o pecado, para você romper. Nós somos circuncidados, nós somos marcados, e Deus nos colocou aqui nessa terra para a gente romper. Deus nos colocou aqui nessa terra para a gente alcançar as promessas que Ele tem para nós. Nós temos que desatar. Diga assim: eu vou desatar, porque eu tenho uma aliança com Deus. Pastor, diga assim: eu tenho uma aliança com Deus. Quem é casado, mostre a aliança aí. É isso que você tem com Deus, é um compromisso. A mulher não tem um compromisso com você, e você não tem um compromisso com a sua mulher. É isso que Deus tem com você. Só que o compromisso de Deus transcende o físico, é algo que vai para a eternidade. É uma aliança sobrenatural, não é qualquer pessoa que a gente está fazendo uma aliança. É com Deus, é com El Shaddai. Então você vai romper, você vai desatar. As promessas que Deus tem para você vão se cumprir, porque Ele tem poder para garantir. Abraão depois teve um filho, desse filho veio 12 filhos, veio 12 tribos, que virou uma nação, um povo, uma nação. Depois veio Jesus, e hoje é uma das nações mais ricas da face da terra. E aqui também tem filhos de Abraão, porque se cumpriu a promessa de Deus. Abraão tem filhos materiais e tem filhos espirituais, está na Bíblia. Nós somos cumprimento da promessa que Deus fez para Abraão, porque nós somos filhos de Abraão, porque temos fé, como Abraão teve fé. Deus é um Deus de promessa, e Deus é um Deus que cumpre a promessa. É por isso que você está sendo capacitado, você está sendo marcado, circuncidado, para você vencer o pecado, para você romper, para você desatar, para você crescer, para você progredir, para você avançar em todas as áreas da sua vida. Amém? É para você desatar. Diga assim: eu vou desatar. Assim você nem se convence. Falando desse jeito fraco, meu irmão, a palavra tem poder. A palavra tem poder. Se você disser: eu vou desatar, vai não. Não vai. Mas se você falar com firmeza, com fé, você vai desatar.